Boa noite, boa noite. Como é que estão vocês, meus amigos? Vamos começar aqui mais uma live e hoje com um tema muito especial. Nós vamos falar hoje sobre família. Exatamente, meus amigos, família. Nosso bem mais precioso, que é a família. Olá, Gleide, boa noite, Bruna. Meus amigos, e hoje nosso tema é muito importante e eu queria que vocês realmente começassem a mandar os aviãozinhos para todo mundo que você conhece, porque a importância de se falar sobre família que é a nossa base de tudo que nós temos. Antes de de chamar a nossa convidada, que nós temos uma convidada mega especial hoje, eu queria te mandar aqui aviãozinho aqui. O Gilenil está aqui, nosso amigo. Isso, o Jackson está entrando aqui. Meus amigos, vamos mandar aviãozinho aqui para o máximo de pessoas que a gente tem, que a gente possa mandar. Eu vou aqui mandar aviãozinho para uma turma de gente aqui. Vamos lá, mandando aviãozinho para vocês aí. Todo mundo manda aviãozinho. Vamos mandando aviãozinho aí para todo mundo que a gente conhece, para justamente fazer uma corrente realmente de fé que a gente vai trabalhar, que a gente vai justamente fazer para resgatar muita coisa que está perdida. Deixa eu chamar a nossa amiga aqui. E hoje eu vou estar com uma convidada mega especial. Ela que é coach de família. Nossa amiga entrando aqui na live. Seja bem-vinda. Olá, amigo, boa noite. Olá. Meus amigos, antes que a gente comece aqui, como é que está o som para vocês aí? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Gente. Aqui está tudo certo. Amiga, de antemão eu quero lhe agradecer o convite, a sua participação de aceitar esse convite para participar aqui dessa live. Uma live que, quando eu pensei em falar de família, eu pensei em ti, porque realmente você é uma pessoa que está nos seus olhos, no seu coração. É algo que toca, que você fala realmente, que você vive. Eu vou já apresentar ela, para quem não conhece, a Cleide, tá? Eu também quero me apresentar para quem às vezes não possa me conhecer. Olha a Joelma aqui falando aqui de você, Cleide. Dá um auzinho para Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Givaldo Leite, eu sou coach, life coach, sou pai também, sou pai de três filhos lindos, o André, o Gustavo e o Arthur. E assim, a gente vai compartilhar um pouco com vocês a nossa história aqui. E a nossa convidada também é a Cleide, ela é mãe. Vou deixar ela se apresentar, que ela vai estar melhor para vocês aqui. Se apresente, seja bem-vinda à nossa live, se apresente para essa nossa audiência maravilhosa. Certo? Pessoal, manda esse aviãozinho que tá lindo de ver aqui a quantidade de pessoas que tem aqui nessa live. Fala aí, Cleide, se apresenta para essa nossa audiência. Olá, gente, boa noite. Para os que não me conhecem, eu sou a Cleide, eu sou mãe e eu sou coach da área família. Eu sou uma mulher que eu adoro servir a Deus. E no coach eu encontrei o meu propósito de vida, que é poder estar entregando com muito amor e muito carinho aquilo tudo que eu venho aprendendo para as famílias. Hoje no Brasil somos 69 milhões de famílias. Mais de 90% vivem em um estado disfuncional. Verdade, amigo. Então eu procuro todos os dias, com muito estudo e com muito amor, poder entregar o melhor que eu puder. Faço de tudo para dar uma entrega extraordinária para cada lar, para cada família. E o meu propósito é esse, poder impactar milhares e milhares de vidas que estão necessitando demais. Vocês não têm noção a situação que se encontra. Até na maioria das vezes,
é uma pessoa da família, é um vizinho, é um conhecido que está passando por momentos extremamente desafiadores dentro do seu lar. Aquele lugar que era para ser o nosso local de aconchego, de harmonia, infelizmente não está sendo. Por isso eu peço a vocês que mandem o aviãozinho. Vamos lá, gente. Pegue esse aviãozinho aí, mande para diversas pessoas que vocês conhecem. Aquelas pessoas que Exatamente. vieram agora assim na mente. E vão enviando, porque a gente não sabe o outro que está precisando. E nesse momento você pode estar salvando uma família, ou diversas vidas. E hoje é uma coisa que você tocou muito nessa quantidade de famílias. E hoje nós vamos tocar no o assunto que nós vamos levantar hoje, que é muito extenso de família. Mas nós vamos falar hoje na perfeita linguagem do amor. Então, para você ter uma ideia, o que Gleide falou aí, o que a Cleide falou em relação a famílias, a quantidade de pessoas que estão, e principalmente nesse momento da pandemia, nesse momento que nós vivemos, aumentou o número de crianças sendo realmente, infelizmente, sofrendo danos, tanto psicológicos quanto danos realmente físicos mesmo, e aumentou muito. Então, assim, a gente começa com esse tema que é um tema muito, sabe, pertencente, que é a linguagem do amor, e eu queria perguntar a todos vocês que estão aí, a todos vocês que é pai, a todos vocês que é mãe, vocês conhecem verdadeiramente os filhos de vocês? Qual é a importância de se conhecer? Pedro, como é que você, hoje, como mãe, você tem já uma filha já grande, como é que você hoje vê a importância de conhecer a sua filha, conhecer cada pai, cada mãe, conhecer os seus filhos? Nossa Senhora, isso é de uma importância extrema. Extrema. Infelizmente, pouquíssimas pessoas realmente conhecem. É muito importante você saber conhecer para você lidar e você entregar realmente, você saber amar. Porque tem a diferença entre o amor e amar. E para Exatamente. amar, você tem que conhecer. Você tem que entender. Você tem que saber lidar com os defeitos, com as qualidades. Aí sim você estará sabendo amar. Aí eu te pergunto, será que você está conhecendo seu filho? Será que você vem tratando todos os seus filhos de forma igual? Que muitas vezes a gente vê pai, vê mãe, por amor, tratar todos os filhos iguais, achando que ele está fazendo a coisa certa, tratando, dando amor e tratando do mesmo jeito. Eu vejo relatos que pais, que mães, principalmente as mães, que falam: eu criei os meus filhos todos iguais. Um ficou de um jeito, o outro de outro. Ou seja, eles não conheciam os pais, eles não conheciam verdadeiramente os filhos deles. Porque tem uma coisa que é muito importante, que a gente vai falar aqui, vai abordar superficialmente, sobre perfis. Perfis comportamentais. E outra coisa que a gente vai falar também é a linguagem do amor. Gente, são tantas minúcias que a gente tem que se importar. Eu confesso, eu sou pai, meus filhos, o meu filho mais velho tem 25 anos. E por a educação que eu tive foi de que filho tinha que se criar com brutalidade para ser um homem bruto, não podia dar carinho, não podia dar amor. Não pode Gente, por chorar. muito, não pode chorar. Eu, por muitas vezes, quando na infância, eu tive isso. Quando eu caía, eu falava, eu queria chorar, meu pai falava: não chore, sim, tu, porque você é homem. Cale-se. E eu repeti isso para os meus filhos. Infelizmente, há um tempo atrás, quando eu não entendia de inteligência emocional, eu dizia que isso tudo era frescura, que a gente ia criar de qualquer jeito. A gente ia amar, dar comida e pronto, dar teto e era o suficiente. Mas só que eu estava repetindo a educação que eu tive, e não foi uma educação boa. Não estou dizendo que os meus pais foram ruins comigo, nada disso. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer por mim. É porque realmente foram o que eles tinham em mente, que eles sabiam justamente. Então, o que acontece? Hoje, quando a gente entende de perfil, a gente entende que tem as pessoas que são influentes, que são dominantes, as crianças que são, aquelas crianças que são, elas gostam de aparecer, e as pessoas falam: ah, esse menino é muito peralta, que não faz, e o menino é influente, ele quer aparecer. Então ele faz aquelas travessuras para justamente aparecer.
Já tem outras crianças que são crianças que são dominantes, que gostam de desafio, que quando às vezes você, o pai ou a mãe, que você faz algo com ele, que você fala, menino, vai fazer isso, se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo. Pronto. Aí o menino aqui, pelo fato de ele ser um dominante, ele vai lhe desafiar. Ele fala, o que vai acontecer comigo? Ou seja, então quando você não entende disso, você começa a chocar. E aí você vai encontrar a outra criança, que ela é justamente também, ela é aquela criança mais calada, ela é aquela criança que gosta mais de ouvir. E eu falo, esse menino é muito parado, esse menino é muito lento. E o perfil daquela criança é a estabilidade. Então, ela é a importância do pai e da mãe, porque eu digo pai, porque eu vou puxar essa bandeira. Eu vou deixar a bandeira das mães para minha amiga Cleide, e eu puxar para os pais, porque eu quero que os pais assumam também o compromisso. Gente, eu queria muito ter essas informações que eu tenho hoje e que vocês estão tendo a oportunidade de ter hoje, quando eu comecei a criar os meus filhos. Ou até mesmo, o ideal seria quando eu não tivesse ainda os filhos. Porque aí sim, eu saberia como educá-los com amor, com carinho. E ainda temos ainda as crianças, para fechar a questão de perfil, das crianças conformes, que são aquelas crianças que são mais organizadinhas. E às vezes você vê aquela criança mais bagunceira, que é a influente, quando ela vai se comunicar, então ela vê com a outra que é toda certinha, ela começa a brigar. E as pessoas acham que todo mundo tem que ser igual. Então você não pode criar igual. E ainda tem a questão da linguagem do amor. Minha amiga Pedro vai falar das linguagens do amor para vocês. As 5 linguagens, né? O ato de Exatamente. serviço, palavras de validação, presente. Isso tudo Tempo é de, de uma. um Isso tempo tudo de é de uma. qualidade também. Tempo de qualidade, primordial, tempo de qualidade. Porque na maioria das vezes, você dá uma entrega. Você acredita que ou é só dar atenção, ou é só dar um presente. E não, você tem que realmente procurar conhecer qual é a linguagem do seu filho. Não é que você vai abastecer só um tanque, mas tem o primordial que você tem que conhecer e tem que também abastecendo os outros. Mas você tem que procurar conhecer. Porque aí sim você vai começar a viver em um lar mais harmonioso, muito mais tranquilo. Sem conhecer, é só conflitos. Vão viver, infelizmente, em todos os tempos, só tendo conflitos. E uma das grandes coisas que a gente está embasando muito a nossa... Que orgulho dessa mulher. É a Joelma falando para ti aí, Cleide, ó. Que Deus te abençoe sempre, cada vez mais, sua amiga. Gente, e uma das coisas que a gente tem, a gente é baseado, a gente vem com um estudo muito forte no livro, que ele fala muito da questão de como você deve se comunicar, deve se comportar, ou seja, amar e dar limite aos seus filhos. Então, eu queria começar a buscar agora a questão dos fundamentos, os fundamentos da linguagem do amor. Então, tem muitas coisas que passam às vezes despercebidas e que às vezes a gente perde um filho para as drogas, perde um filho para a marginalidade, para o mundo do crime, porque a gente deixa de fazer. O primeiro tópico que eu quero trazer para vocês é pertencimento. Eu queria trazer para vocês, para que vocês refletissem, antes da gente falar, o que seria pertencimento? Será que o seu filho se sente pertencente à casa que ele mora? Eu estava conversando uma vez com minha amiga Cleide, e ela falou a respeito de que a filha dela, por muitas vezes, quando era pequena, reclamava. Reclamava de como a mãe conduzia a criação. E o que foi que ela falou depois de grande, Cleide? Desculpa, o som para mim não está muito... Repita, por favor, o final. Eu tô falando que alguns dias atrás a gente conversando, e a sua filha, relatou que sua filha às vezes reclamava de alguma coisa que você não deixava ela fazer, que você botava limites para ela, e que ela reclamava. Sim. E depois, agora ela grande, o que foi que ela te falou? Eu passei a minha vida inteira ouvindo ela falar que eu era muito ruim,
Ela gritava comigo nos lugares, no shopping, no supermercado. Você é muito ruim. Por que você é ruim assim? Porque ela via as outras mães fazendo todas as vontades. Na maioria das vezes, até casos na família mesmo, só que eu não fazia. Eu não fazia. Eu simplesmente, e quando era em público, né, porque isso gera um pouco de vergonha, eu simplesmente olhava para ela e falava: hoje você não vai entender, mas um dia, filha, você vai me agradecer. E graças a Deus, plantei a Excelente, sementinha, excelente. reguei direitinho e estou colhendo os frutos. Hoje ela já me agradece, hoje ela já reconhece muita coisa. Diversas vezes ela chega assim do nada e diz: o que foi, filha? Eu quero lhe agradecer por isso e isso. Eu disse: hoje você entende, né, filha? E agora, você entende realmente e você perdoa a mamãe? Ela sorri e me abraça. Isso não Não tem tem o que preço, né? pague isso, não tem preço, não. Gente, o que é pertencimento? O que é pertencer? Será que seu filho realmente é pertencente? O que acontece quando um filho, uma filha, quando eu falo um filho, eu vou falar dos dois gêneros, tá bom? Então, o que acontece com um filho quando ele não se sente pertencente? Todos os seres humanos, ele precisa de ser pertencente a um grupo. Então, que seu filho seja pertencente à sua família, à sua casa. Porque o que acontece? Quando ele não se sente pertencente, ele se sente aquela pessoa que é excluída, ele vai encontrar isso na rua, ele vai encontrar isso na escola, ele vai encontrar isso em Da pior qualquer forma. lugar. E geralmente é da pior forma. Da pior Então, forma. ele vai encontrar isso aonde? No crime. Ele está lá no crime, e o crime, o colega dele, o bandido ali, ele chega para ele e diz: você, eu mato aqui, mato e morro por você, que você é meu, que você aqui é uma irmandade. Então ele chega um momento e diz: poxa, peraí, lá em minha casa não tem isso. Aqui eu sou uma pessoa, aqui eu tenho valor, aqui eu sou pertencente. Então, quando você deixa seu filho à mercê de outros grupos, você corre um grande risco. Então, faça que seu filho seja pertencente, pertencente da sua casa, do seu amor. E isso que você tem que mostrar diariamente. Amigo, Diariamente. aquilo Pode que falar. eu sempre venho falando, né? Até eu falo muito isso nos stories, que é uma coisa simples, mas é fundamental. Chama de filho, chama de filha, não chama pelo nome, não. Nome você chama os demais. Chama de filho, chama de filha e observa no olhar. É um teste, faz um testezinho. Chama de filho e de filha. E observa no olhar a diferença que você vai ver em Boa um noite, segundo. André. Sabe uma coisa, Cleide, que a gente tem que lembrar? Eu quero que cada mãe, cada pai, volte no tempo e lembre exatamente do dia que ele ouviu pelas primeiras vezes, melhor dizer, pelas primeiras vezes, papá e mamã. O quanto para ele, que massagem no ego não foi. E principalmente, eu vou confessar que o meu primeiro filho, ele falou papai primeiro. E E para mim foi uma satisfação, de uma alegria, sabe, que não tinha tamanho. Eu disse: poxa, eu sou o pai. Eu me senti o pai. Boa noite, Will. Então, eu fico pensando, como você chama seu filho? Filho, e olha nos olhos dele. E o outro tópico que eu trago agora é a importância. Tem o Osivaldo, pertencimento? Pode falar. é uma exceçãozinha, né? Claro que ao decorrer de ele cometeu alguma coisa, fez alguma coisa grave, você não vai chamar ele de filho ou de filha, tá, gente? Você vai chegar e chama pelo nome, né? Aquele olhar fixa, sério e pelo nome. É tanto que quando o Cris faz alguma coisa, eu nem chamo Cris, eu chamo Crislaine, ela já sabe. Chamei Crislaine, ela, nossa senhora, já tremeu, né? Porque sabe que alguma coisa o bicho vai pegar. É, Dos meus filhos, eu sempre gostei de nome duplo. Aí, no caso o meu filho é André Lucas. E quando eu falava André Lucas, o bicho era porque é, realmente é algo de coisa mais séria. Gente, seu filho se sente importante? Você acha que se eu perguntar ao seu filho se ele é importante para você, qual será a resposta dele?
Talvez eu perguntasse a você, você vai dizer que meu filho é importante para mim, claro, mas será que você está comunicando isso? Existem dois tipos de comunicação que eu queria que vocês se percebessem. É a comunicação verbal e a comunicação não verbal. A comunicação não verbal é aquela que você não expressa nada, mas você fala tudo. É um gesto, é um olhar, é até mesmo um não olhar, é um virar a cara, é não responder. Então, quando você não comunica a seu filho, eu vi certa vez o Paulo Vieira falando, Paulo Vieira, que é o presidente da Febracis, ele falando que até mesmo quando ele está ocupado, que o filho vem falar com ele, ele para, olha nos olhos do filho e diz: filho, o papai agora está trabalhando. Eu não posso falar com você agora. Mas fique tranquilo. Mais tarde eu vou reservar um tempo para você. Ele não ficou com o filho, mas ele comunicou ao filho a importância que o filho tem. Então veja só vocês, o filho se sentiu, puxa, eu sou importante. Então o outro momento seria o quê? As festinhas que a gente faz, um parabéns que a gente bate. Não é isso mesmo, Cleide? É, isso. Na infância, principalmente na fase da infância mesmo, né? Isso é de muita importância, porque isso vai gerar uma crença de identidade muito forte para a criança. Nem que você... Ou seja, quem é o centro da atenção ali, batendo palma, quem é a atenção? Então, quem é o importante, né? Quem é a criança importante? Eu sou a criança, olha, todos os outros meninos vieram para cá. Osgivaldo, porque infelizmente a gente sabe, né, que a nossa vida é muito corrida, né? E Sim. principalmente, não é só para quem tem criança não em casa, para quem tem também pré-adolescente e adolescente. Às vezes você está muito ocupado, você está um pouco agitado, e naquele momento ele quer lhe comunicar, falar sobre algo, e você não está nem com cabeça. A questão é a forma que você vai falar. Não é nem o que você fala, é a forma que você vai falar, é o se expressar. É só você chegar com calma, respira um segundo, olha bem com calma. Filho, agora eu não posso lhe dar atenção. Assim que eu resolver isso aqui, ou que eu terminar isso aqui, eu te procuro. Gente, pode ter certeza que ali ele vai entender. Pode ter certeza que funciona. E uma coisa que a gente tem que se adentrar ainda, nesse momento de pandemia, onde muitos de vocês devem estar trabalhando em casa. Então, imagine que você está trabalhando em casa, aquela criança não consegue distinguir. Ele sempre via você indo para trabalhar, e agora ele está lhe vendo em casa. Então, como é que você está se comportando com ele? Vai para lá, menino, vai para lá, deixa eu trabalhar. A criança muitas vezes não sabe. Então, você é que é o adulto, você é que tem que se comportar como adulto. Não queira que seu filho cresça para falar com você. Você tem que se diminuir para ficar na mesma altura dele. Você que tem que se comportar, porque você é o adulto da situação. Então, você tem que mostrar. E o terceiro tópico que eu trago aqui é significado. Realmente, você tem que mostrar que aquele seu filho tem um significado para você. Mostre isso para ele. Mostre para o seu filho o significado que ele tem. É muito importante. Isso é muito importante. Você poder passar para o seu filho o quanto ele é importante na sua vida, o quanto é prazeroso você ter ele. Eu procuro praticamente, acredito que todos os dias, às vezes até mais de uma vez ao dia, eu olho bem para minha filha e falo: filha, você é o maior presente que Deus me deu. Eu não sei o que seria da minha vida sem você. Às vezes até brinco com ela. Mas isso é muito importante, principalmente na fase da adolescência. Principalmente na adolescência, que é uma fase muito desafiadora. Muito desafiadora. Precisa de muita sabedoria e de muita paciência. E o quarto tópico que eu trago para a gente é distinção. Eu comecei um pouco lá atrás falando sobre a distinção de filho para o outro filho. Então, será que a gente está tendo a preocupação de fazer essa distinção? Ou você está só dando, sabe, a mesma coisa,
fazendo a mesma entrega para todos os filhos, você tem que saber que cada filho você tem que amar de um jeito diferente. Cada filho, ele tem um particular. Tem filhos, e principalmente quando você... Engraçado que quando ele vai crescendo, a gente acha, tem muita gente que acha que é normal os adolescentes, eu vou falar agora exatamente dos adolescentes, que é normal os adolescentes se afastarem. Não é normal. Gente, não é normal. É comum. É comum, normal É não. comum. Não é normal. O normal é você comunicar amor, abraçar. E por muitas vezes, você que tem que tomar a decisão de partir, de querer abraçar, de querer beijar, de querer comunicar aquilo ali para ele. Porque aí sim você vai, obviamente que você vai ter a distinção de um para o outro, e você vai, sabe, vai correndo como se fosse um rio. Imagine que o rio tem uma árvore. O rio vai mudar, não, ele vai, contorna a árvore, passa. É a sabedoria do rio. Então você tem que também saber usar essa sabedoria, de colocar... Geraldo, Vou falar. é isso que você está falando. Aí muitas das vezes tem adolescentes que os pais vão abraçar, eles estão em umas fases bem difíceis, e os pais vão abraçar e eles ficam, às vezes até empurra, recua, não gosta. Gente, ele gosta do abraço, principalmente do teu. Só que está tendo alguma disfunção aí e você ainda não está sabendo lidar com isso. De primeira mão, o que é que você faz? De costas. Vai de costas, beija nas costas. Acaricia por trás. Ou seja, vai quebrando as barreiras, né? Vai minando ali as barreiras. Aproveita o momento que ele está distraído, vai dar um beijo, vai, agarra. Ou seja, não desista do seu filho, não desista. Você tem que amar, não desista. E outro, gente, se tem um ser humano na Terra que vai amar, eu não sei, eu posso dizer que por pai, mas eu acho que o amor de mãe é muito, não sei se chega a ser maior do que o de pai, mas pelo menos é mais visível isso, né? É mais visível. Então, assim, mães, um apelo que eu faço, realmente, abrace os filhos de vocês, beijem os filhos de vocês. Nessa pandemia a gente não pode estar agarrando, mas é de vocês, é da casa de vocês, então faça isso. Pode. Várias vezes por dia, várias vezes. Não fique, sabe, não fique pensando. E outra coisa, lembra da questão das linguagens do amor que a gente estava falando? Então, quando você chegar para o seu filho, procure elogiar ele. Por muitas vezes a gente é muito duro e a gente só faz o quê? Punir, falar o que ele fez errado, falar que ele não devia ter feito aquilo. Mas qual foi as vezes que você elogiou seu filho? Que seu filho fez algo certo ou até tentou fazer e você, em vez de cortar, em vez de ajudar ele, você cortou. Imagine se uma criança, ainda bem que a criança não escuta muito os pais quando está começando a caminhar, porque quando a criança levantar, se a gente fosse parar, menino não para, me parava. É tanto que ele começa, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair, e chega o momento que ele vai caminhar. Mas que muitas vezes a gente faz. A criança quer fazer algo de certo, mas ele não consegue fazer ainda direito. Ele não consegue calçar um sapato direito, amarrar um cadastro. E por muitas vezes, o pai e a mãe, para proteger, vai lá e amarra, vai lá e faz. Não deixa o filho viver as experiências dele. E muitas vezes, eu por formação, eu sou professor. Eu sou professor de educação física. Hoje não exerço mais. Mas eu vi há muito tempo, era chegar crianças lá debilitadas emocionalmente na escola. Debilitadas que as crianças já grandes não sabiam nem amarrar um cadastro. Não sabiam nem amarrar um cadastro de sapato. Então você vê a dificuldade que chegou a esse ponto. Ô, Givaldo, a questão da repreensão, né? Tem que dar sim, né? Só que tem que saber o momento exato e a fala ideal, né? Mas tem que o que quer que tenha cometido. Até uma coisa simples mesmo que você tire por boba, mas você tem que ir lá e conversar. A questão é como fala. Não é nem tanto o que fala. Para os pré-adolescentes e para os adolescentes já é muito mais desafiador. Tem que saber as mínimas palavras ditas. Porque já é um momento mais
Eles já estão numa fase mais desafiadora para ir contendo, mas tem que sempre fazendo as repreensões a todo momento necessário. Ou seja, a frase que acho que descreve tudo que você está falando é amar. Ame seus filhos, agora dê limites. A importância de dar limites na educação de um filho é algo surreal. A gente costuma fazer uma comparação a uma estrada. Imagine uma estrada que você está percorrendo e essa estrada, ela tem limites. Ela tem limites que delineia onde o carro tem de um lado, o carro do outro. Tem limites que tem locais da estrada que você pode ultrapassar, outros você não pode. Limites de velocidade. Agora imagine você dirigindo numa estrada sem faixa, sem limites de velocidade, sem placas onde vai dizer que tem curvas e sem sinalização. E é à noite. Como é que você acha que você vai conduzir isso? Sabe que isso é que acontece? É quando você cria seu filho sem dar limites, que joga ele. Aonde a criança, às vezes, você quer ir para um local, a criança não quer. Aí você faz o gosto dela. Ah, vou comer isso. Não quero. Só quero comer aquilo. Você dá, porque você acha que está fazendo um bem a seu filho. Então, o que é? Está destruindo. Está destruindo. Exatamente. E o nível de obesidade só aumenta a cada dia, infelizmente. E muitas mães, principalmente as mães, elas confundem muito em educar com amar. Elas acham que fazendo todas as vontades, ela está cuidando e ela está amando, só que não está. Simplesmente ela está destruindo, tu está destruindo teu filho. As mães, ela também têm um hábito, sempre que conversam muito comigo, aí eu pergunto para elas, o pai está sabendo disso? Você já comunicou isso ao pai? Porque eu sei que a posição do pai é diferente da mãe. A mãe é muito sentimental. Não, ele nem sonha com isso. Nossa, isso me mata quando eu ouço isso, amigo. Não, ele nem sonha com isso. Aí você não acredita que ele, como pai, o ideal não é ele estar sabendo? Ele tem que ter conhecimento disso? Até porque lá na frente, uma hora ou outra, a bomba vai estourar. Não adianta. Sim. Começou errado, não tem como finalizar. Você tem que trabalhar isso tudo muito bem trabalhado. Você tem que ter apoio, você tem que ter conhecimento, você tem que ter ajuda profissional. E o marido em casa, ele vai ajudar. Não tem como, gente. Tem que comunicar sim. As mães têm muito esse hábito. Fica tudo para cima. Um abraço, meu amigo Marcelo. Nosso treinador aí, Marcelo. Chega uma hora que ela nem consegue. Ela própria está com uma sobrecarga tão grande que ela não está nem ela mais sabendo, ela não está tendo força nem para lidar com ela, quanto mais com um adolescente, que é muito desafiador. Seguindo essa analogia que você está falando, Clay, o que é que a gente vê nesses casos? Se você se deparar, infelizmente, vai ter algumas mães que vão, algumas pessoas que já vivenciou até isso na família, de jovens que entram no mundo do crime, que são presos, vão para a penitenciária. E o que acontece? A maioria das pessoas que vão visitar eles são as mães. E, às vezes, essas mães, elas falam, poxa, eu dei a melhor coisa, eu fiz a melhor, sabe, o que eu pude fazer pelo meu filho e tudo. Mas, infelizmente, uma parte da culpa daqueles filhos estarem ali é daquela mãe. Uma grande daquela mãe que não compartilhou com o pai. Ou também, porque o pai também era ausente, né? Era ausente de casa, então o pai também tem. Mas a mãe também, às vezes, de tanto proteger o filho, então, de tanto querer proteger, que é meu filho, meu filhinho, ninguém pode fazer isso, não fala isso com meu filho, não faça. E o menino foi crescendo e foi se transformando em algo, depois ela própria vai dizer, eu não mereço isso. E as outras pessoas vão dizer, meu Deus, aquela mulher faz tudo pelo aquele menino, ela não merecia que aquele menino entrasse no mundo das drogas, não merece o que está vivendo, mas só que ela não vê o que ela fez. Ela fez aquilo ali de forma errada. Ela não queria fazer, a gente sabe disso, mas às vezes a gente não quer fazer uma coisa errada,
Mas por não ter conhecimento, a gente faz a coisa errada. Então, veja a importância da gente ter esses conhecimentos. Conhecimentos de criar e criar com limites, gente. Volto a falar, limites é o que precisa ter na criação. Givaldo, a outra coisa que eu ouço muito, quando me falam muito sobre normalmente na família, tem alguém que tem usuário de droga. Aí eu pergunto, né? Aí fala, mas a mãe já está desesperada, a mãe não sabe mais o que faz, ou a gente da família não sabe mais o que faz. Já fizemos de tudo, não sei o que aconteceu com esse menino. Aí eu pergunto, me fala uma coisa. Ele está com quantos anos hoje? Normalmente é 17, 19, 17, 19, quando já está assim no estado bem forte já nesse mundo das drogas. Como que era antes? Me fale antes. Como que era? Como ela lidava com ele? Dava de tudo. A vida inteira. Deu de tudo. Fez todas as vontades. Fez tudo o que ele queria. Não funciona, gente. Não é assim. Não é assim. É igual Tiago Brunel, pastor, ele fala. A gente pede a Deus. Mas tudo que a gente pede, ele nos dá. Não. Por quê? Existe alguém que nos ame mais que ele? Não. Ele só quer o quê de nós? O melhor. O bem, o melhor. Tudo que a gente pede, ele dá? Não dá. Não. Não dá, mas por que ele não dá? Em muitos momentos ele sabe que não é o melhor. Não é assim, a gente não sabe. Se você que é mãe e que é pai, você não está sabendo direito da direção, ele não vai saber lidar, ele vai se atrapalhar todo. E o fim, infelizmente, é esse que a gente está vendo, né? Verdade. Infelizmente, cada dia só aumenta. E eu queria trazer para vocês agora as 8 condutas poderosas que a gente pode usar como verdadeiras armas na criação dos nossos filhos. Ou seja, condutas que a gente pode fazer comunicar amor. A primeira é o V0. O V0, gente, o V0 na física é o estado inicial. É onde você parte do nada, sabe? Então, o que é que eu peço a vocês? Faça a comunicação com seus filhos. O V0 é olhar no olho, é a conexão. Então, chega um momento que você pode parar, larga o telefone, larga qualquer coisa. Quando seu filho falar, presta atenção, olha para ele. Olha para ele, faz a conexão, para que quando ele fale, ele olhe no seu olho e ele perceba que você está olhando para ele. E toda essa conexão, toda a conversa, a condução ali, torna totalmente diferente. O que é que a gente vê hoje? A gente vê almoço, jantar, cada um com o telefone, um do lado, um do outro, falando com o filho. Ô filho, o menino está aqui. Fica de lado. Como é que você tem a conexão V0 com seu filho? Use isso. Qual a importância? Givaldo, a comunicação V0, ela também é de uma suma importância para aqueles que têm os filhos hiperativos. Funciona demais. Agacha na altura igual do teu filho. Não põe a mesa, não põe um banco. Se for preciso sentar no chão, senta no chão. E olho no olho. E começa a falar. Pode continuar, amigo. Então, não espere ocasiões especiais para você fazer isso para o seu filho. Não espere ocasiões. Faça isso todos os dias. Todos os dias. E, se possível, durante todo o dia que você puder. É óbvio que a gente tem nossas atribuições, mas procure dar atenção. Procure ter essa conexão com o seu filho. E uma outra coisa, que a gente já tocou, mas eu vou falar, reformar, porque está dentro é o abraço. Qual a importância, Cleide, do abraço? Muito grande. O abraço, principalmente quando você está com o filho, que ele está naquela fase de rebeldia, que você não está sabendo, você diz, já conversei tanto com esse menino, eu já fiz de tudo, eu não sei mais o que eu faço. Na maioria das vezes, tu já falou tanto, mas tu vai lá e dá um abraço.
quebra tudo. Muda toda a situação. Até ele próprio começa a ver, a receber de outra forma. Você tem uma ideia? Não sei se vocês sabem, mas durante um abraço, em um abraço de 60 segundos, aquele abraço que, sabe, como se fosse cochilar mesmo, não é um abraço de ficar apertando, batendo, não. O abraço, de você abraçar e ficar. E você faz isso, você tá gerando hormônios ocitocina. Gente. Dentro de você tem uma farmácia biológica. Dentro do seu filho tem uma farmácia biológica. E você faz com que você está criando, está desenvolvendo esse hormônio nele. É o hormônio da felicidade. Então, veja como uma criança lhe abraça, quando você abraça, que você está fazendo tão bem a seu filho que às vezes você nem sabe, mas você está passando para ele hormônio de felicidade. Coração com coração. Coração com coração. Ou seja, sem precisar ir numa farmácia, sem contraindicação, é um remédio que você vai usar. E custa quanto? Um abraço. Nossa Senhora. Custo zero, né? Mas os benefícios são extraordinários. Imensuráveis, imensuráveis. Só para quem realmente convive dessa forma que sabe o tão quanto importante é. Então, gente, é muito que vocês percebam, porque a gente tem que ter um outro tópico aqui que a gente traz, que faz parte do outro, é a empatia. É a empatia de você agora de se portar realmente com o outro, sabe? É óbvio que, sabe, quando a gente fala assim, a gente não consegue ver, sentir a dor do outro, porque realmente a gente não consegue. Mas a gente tem que ter empatia para se colocar no lugar do outro. Para realmente ter aquela empatia a gente costuma dizer que a empatia é a liga social. É algo que lhe chama, lhe prende ali, que faz com que você traga aquela pessoa para você. Acolha ela. Acolha ela. É muito importante a empatia, muito importante mesmo. Principalmente na fase da adolescência, porque as mães têm o hábito, esse menino é tão diferente de mim, eu não sou assim, eu não sou isso. Tu tá matando teu filho, meu Deus do céu, não fala isso não faz isso não, tu é um ser, ele é outro, são pessoas completamente diferentes, tu só gerou. A empatia tem que ser muito trabalhada, muito, muito trabalhada. Na fase da pré-adolescência e da adolescência. Você falou uma coisa de acabar com os filhos, e agora eu lembro outras histórias que vêm sempre na mente, de mães que chegavam nas escolas, e chegavam porque, não sei se tem algum professor aí nos assistindo, talvez se tiver alguém, ele vai se identificar. Que eu já cheguei a ouvir mães falando, professor, dê um jeito nesse menino que eu não sei mais o que fazer com essa criança. Gente, veja só, todo mundo sabe que não é função do professor dar educação, dar princípios àquela criança. O professor é algo que ele participa da criação, da evolução. Sim, participa. Por muitas vezes o professor é que ajuda, o professor é que identifica um sofrimento que a criança está passando, que às vezes os pais não vê, é o professor que vê. Mas eu quero que vocês entendam que o pai e a mãe é que tem que assumir esse compromisso. Esse compromisso é seu, é meu, é seu, como pai, como mãe. Não é jogar esse compromisso para outras pessoas e dizer que não sabe o que fazer mais. Então, por que você não procura? Hoje uma mãe me procurou, ela disse que está com uma filha que ela não sabe mais o que faz. Ela disse, mulher, eu não sei mais o que eu faço. Ela vive falando para mim que eu não amo ela. Eu digo a ela, minha filha, eu amo vocês todos iguais. Ela está numa fase extremamente rebelde, todo mundo está dizendo para mim, larga de mão, abandona. Eu olhei bem para ela e eu disse, você é a mãe. Você é a mãe. Todos os outros já viraram as costas. Se você
não acolher ela, quem é que vai acolher? O que é que vai ser? Ela já está assim, você procurando fazer de tudo por ela e você abandonando. O que que vai ser da sua filha? Ela ficou assim, bem pensativa. Não existe. Se você, que é a mãe, não cuidar e não ter paciência para lidar, o mundo não vai ter não, gente. Tem É não. muito difícil mesmo. Tem não. É muito difícil, realmente é muito difícil. O outro tópico que a gente traz agora é validação. Validação, a gente puxa um pouco e faz uma conexão com palavras de afirmação, de validar a criança, sabe? Sabe aquela, quando a gente falou de você falar justamente de fazer a validação dessa criança. Será que você vem validando o seu filho? Será que você vem proferindo palavras que levantam ele ou que jogam ele para baixo? Eu confesso, eu por muitas vezes, eu fiz coisas que eu olho para trás hoje e vi como absurda, gente. É você meter medo na criança, meter medo, meter culpa para que ele faça alguma coisa. Você não vai comer isso não. Se você não comer, você vai morrer. Se você não vai comer, você vai ficar assim. Então, e às vezes a gente, em vez de validar, é proferir palavras negativas para o nosso filho. Esse menino é isso, esse menino é aquilo. Não façam isso. Você não sabe o mal que vocês estão fazendo para o filho de vocês. Então, valide. Qual a importância, Cleide, de validar as crianças? Muito grande. Eu estava lendo um texto hoje de um livro que o professor escreveu uma carta para a mãe. E na carta dizia assim: o seu filho é um inútil e ele não tem como mais vir para a escola. Arrume outro jeito. Aí a mãe, ele não sabia ler, ainda era pequeno, ele tinha por volta de 7 anos, a mãe leu. Aí quando a mãe olhou, aí ele disse: mamãe, o que está dizendo aí? O que o professor está dizendo? Que você é um gênio, que você é extremamente inteligente e que você vai ter um futuro brilhante, com muito, muito sucesso. E hoje essa pessoa já é um adulto, acredito que já é um idoso, e deixou um legado muito forte. Deixou um Isso legado é muito... muito, muito forte. É uma história bem impactante. A importância da validação é extrema. Independente do defeito que o filho tenha, ou que você imagine, que às vezes você imagina coisas que ele não tem. Às vezes você tem um filho extremamente inteligente, mas você não consegue enxergar. Eu vou contar um caso aqui que é um caso até engraçado. Que certa vez estava a mãe, uma filha, e estava dando um corretivo em uma criança, que era um filho e o irmão. E teve uma hora um vizinho, eles estavam falando com o filho, então teve uma hora que o vizinho foi se meter. Aí foi falar também coisas ruins para o menino. Aí a mãe disse: Eixo, você não pode falar nada do meu filho. Não fale nada, que você não é nada do meu filho. Ou seja, ela diz bem assim, ela defendeu o filho, ela estava falando com o filho, criticando o filho, mas o que acontece? Em momento algum, ela deixou que outras pessoas falassem mal. Ela defendeu com unhas e dentes o filho dela. Então, ou seja, você tem que realmente procurar fazer isso. E uma outra coisa que a gente vai trazer agora é sobre o perdão. Givaldo, é aquele ditado, né? Mexa comigo, mas não mexa com meu filho. Verdadeira. É o ditado mais verdadeiro que tem. Tá sem som, pessoal, aí? Tá sem som aí? Deixa eu ver. Tá. Então, vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo a gente bem? Estava aqui. O meu está no máximo. Aqui está também. Vamos ver aí. Qualquer coisa vocês falam aí, tá? Então, vamos aumentar o som ali. Ok. E o outro tópico que a gente traz aqui é o perdão.
O perdão, veja a importância de perdoar. Gente, o perdoar é uma coisa que não é fácil. Não é fácil, mas é muito importante você trabalhar o perdão. Porque você é um exercício diário. Um exercício diário. Ou seja, você inicialmente para de criticar, você para de estar realmente colocando defeito e simplesmente dá amor. E aí sim, você vai conseguir perdoar. Porque o perdão, quando você perdoa, você se livra daquela culpa. O perdão não é bom, não é para outra pessoa, é para você. Você trabalha em você isso. Então, quando você carrega no peito, sabe, aquela mágoa de não perdoar, não vou perdoar, porque aquela pessoa fez isso, além de você estar fazendo mal para aquela outra pessoa, você está fazendo mal principalmente para você. Então, qual é a importância de perdoar? Quem está carregando a carga é tu, né? Quem está carregando o nosso mentor Paulo Vieira fala, quem está carregando a carga é tu. Libera esse peso. Principalmente o filho. Como é que tu não vai perdoar aquele que você mais ama? Sempre vai haver um conflito. E você tem que sempre quebrando. Sempre quebrando. Porque senão você vai começar a fazer uma acumulação aí tão grande que depois nem tu vai conseguir mais estar carregando. Quanto mais ele. Só uma ressalva que a gente tem que lembrar que perdoar não é concordar com o erro. Não é concordar do algo que foi feito de errado, porque assim, a gente acha, tem muitas pessoas que acham que perdoar, ele diz assim, então eu vou esquecer tudo que ele fez, eu vou passar a mão, eu vou deixar que ele fique. Não, gente. O que a pessoa fez de errado, a pessoa vai pagar pelo erro dela. Mas o que tem que você fazer é você se libertar. Tirar realmente do peito aquela angústia, aquela mágoa, aquele sentimento ruim que só vai lhe prejudicar. Então isso é que você tem que se livrar. Então você tem que trabalhar o perdão. E como a Cleide falou, perdoe seus filhos. Perdoe seus filhos. Porque você também foi filho. Você também foi filho. E por muitas vezes, você também fez coisas erradas. Será que você foi perdoado pelos seus pais? Será que você mereceu perdão? Ou agora você agora vai esquecer de tudo que sua mãe fez por você e agora você vai passar não, a sentença agora é outra. A sentença agora é outra. Então, veja a importância que vocês têm que ter. E a gente traz agora, que é o sexto tópico, a surpresa de amor. Fala um pouco, Cleide, pra gente aí. O que é surpresa de amor? A surpresa de amor, na maioria das vezes, as pessoas acham que você tem que gastar, tem que investir. Gente, a surpresa de amor, um simples lanche que você faça para o seu filho, alguma coisa que ele pediu para você consertar para ele, que às vezes você até se dispensou. Uma surpresa simples, existe diversas formas. Diversas formas. Levar tá no quarto, você pega um bilhetinho, um papel, uma caneta. Escreve com sinceridade, com muita sinceridade, mas escreve alguma coisa. Coloca em um local que ele não está naquele momento, mas que você sabe que depois ele vai estar lá e vai receber aquilo só. É muito importante. E que são coisas que você faz. Às vezes eu vi uma frase, ela é uma coach, até uma coach, essa menina falando, que ela tinha uma crença que ela acreditava que nunca iria trabalhar em casa. Ela não queria fazer nada em casa, porque ela disse que ela cresceu para não fazer nada em casa, só trabalhar na rua. E o que acontece? Essa crença dela, ela começou essa verdade, né, para quem alguém não sabe o que é crença, são as verdades que ela acreditava, que ela não devia fazer nada em casa. Então, por um momento, ela teve uma filha. Teve uma filha e a filha começou a pedir que ela cozinhasse para ela. E ela não fazia nada. Para você ter uma ideia, ela relata, no depoimento dela, que uma panela de pressão dela, ela foi usada depois de 4 anos de casada.
4 anos de casado. E depois ela começou a sentir que ela disse, poxa, será que eu não vou ouvir minha filha falando que a comida da mãe é gostosa, a comidinha da mamãe. Eu sei que, não sei se ela está aqui ainda, na Clécia, e uma das coisas que ela mais gosta de fazer é cozinhar. E pode ter certeza, quando ela cozinha, ela faz com tanto amor para os filhos, com tanto amor para os filhos, para as pessoas que vão lá, para os genros que vão lá comer, né? Então, ela faz com amor. Então, para ela, para a mãe, isso sabe, um presente que ele dá. Eu não estou falando, às vezes, é o que a Cleide falou, é de fazer um lanche, fazer, sabe, uma tapioca, fazer um bolo, um doce, que às vezes você sabe que seu filho gosta, e você faz. Obviamente que todo mundo tem dentro das suas limitações. Não é que você vai fazer algo fora das suas limitações. A Cleide foi bem clara. Não é que você tem que gastar dinheiro para você fazer um presente, para você fazer, sabe, uma surpresa de amor para o seu filho. É você fazer algo que realmente o surpreenda. Que mostre para ele, fala, filho, a mãe lhe ama, o pai te ama. É isso que é o mais importante. Às vezes, eu estou na rua e você passa por algum jardim, uma praça, alguma coisa, e uma simples flor que eu vejo, eu trago. O brilho no olhar é impressionante. O brilho. Muito bem. E é verdade mesmo. Nosso outro tópico é socorrer os filhos nas suas necessidades. Gente, eu quero que vocês entendam que para o filho, o herói, a heroína, é você, pai. É você, mãe. E é você que tem que socorrer. É você que tem que socorrer os seus filhos. Então, será que você está socorrendo os seus filhos? Você está realmente fazendo isso? Será que você está deixando seu filho de lado? Usando o artifício que só está trabalhando, que não tem tempo, está cuidando da carreira? É você, por um lado, cuidando da carreira, seu marido, pelo outro lado, cuidando da carreira. E quem cuida dos seus filhos? Se não cuidar hoje, vai ter que ter tempo dobrado lá na frente. E o preço é muito alto. Procura um tempo hoje, gente. Procura. Encaixa direitinho. Faz uma agenda tua, uma agenda do teu filho. Concilia que dá. Paga o preço. Paga o preço. Pode continuar, amigo. Tem uma história, que é a história de Ritinha. Ritinha era uma criança feliz. Feliz, brincalhona na escola. E ao passar do tempo, Ritinha começou a ficar triste. Ritinha começou até a tirar notas muito mais baixas do que ela vinha tirando. Até que a professora olhou, prestou atenção e chamou os pais de Ritinha. E os pais, meio que sem tempo ainda para a reunião, mas foram. E a professora, muito sábia, o que está acontecendo? Como é que está Ritinha em casa? Como é que está isso? E eles começaram a relatar que, por conta de muitos afazeres de trabalho, de profissão, eles não estavam tendo tanto tempo de atenção para realmente fazer o que devia ser feito, os cuidados, cuidar verdadeiramente de Ritinha. Eis que a professora pegou uma plantinha. Ela tinha feito uma experiência lá, e ela pegou e deu um jarrinho de planta, com uma semente, e deu aos pais de Ritinha. Os pais de Ritinha, sem entender por que recebeu aquele jarrinho, e a professora pediu, leve para casa, cuide desse jarrinho, converse com esse jarrinho, converse com a plantinha que sair daí. E daqui a 15 dias eu quero que vocês voltem aqui. Os pais, sem entender, concordaram e levaram para casa aquele jarrinho com a semente. E a semente foi crescendo, e eles começaram a regar, meio sem desquento, mas começaram a conversar com a plantinha. Mas só que, por conta dos afazeres, eles não deram tanto atenção que devia dar
a plantinha. Completados os 15 dias, a planta não estava tão bonita. A plantinha estava murchando. Mas eles voltaram com a plantinha para a escola e levaram a plantinha para lá, para a professora. E eles meio assim, encabulados, quando mostraram para a professora a plantinha ficou assim, que a gente não teve muito tempo de cuidar. Foi que a professora falou. O que está acontecendo com a plantinha, está acontecendo com Ritinha. Se vocês não cuidarem da filha de vocês, se vocês não tiverem tempo para cuidar realmente dela, ela vai murchar. E eu pergunto a você, pai. Eu pergunto a você, mãe. Você vai esperar o seu filho murchar? O que é que você vai decidir? O que é que você vai decidir para a sua vida? Para a vida dos seus filhos? Então não deixe que aconteça com aquela plantinha, com Ritinha, que aconteça isso também com seu filho. Então é muito importante que você tenha essa questão de socorrer. Eu queria que Cleide falasse sobre o nosso próximo tópico, que é profetização. Fala pra gente aí. Importantíssimo. Importantíssimo. É de uma importância extrema. Eu ouço muitas mães, infelizmente, eu entendo que é porque não tem muita sabedoria, que é porque não tem muito conhecimento, e que não é por maldade. Mas me dói, me corta o coração quando eu ouço uma mãe diz palavras extremamente pesadas. Que esse menino é burro, que esse menino é um bandido, que esse menino só vai dar porque não presta, que esse menino é um marginal e outras coisas, gente, que eu não vou nem citar aqui. Agora veja, a palavra tem poder. A palavra ela tem um poder extremo, principalmente vinda de uma mãe. Principalmente vinda de uma mãe. É muito fácil, gente. Só troca a fala. Independente do que o menino fez, profetiza na filha dele. Ou menino abençoado, ou filho maravilhoso, ou menino que eu amo, ou menino saudável. O que quer que seja, gente, só troca a fala. Que tu vai estar profetizando, tu vai estar ajudando para a tua vida e para a vida do teu filho. Verdade, muito, muito verdade isso. E assim, a importância de vocês falarem essas palavras, tem um documentário, que é O Poder das Palavras. Gente, foi uma pesquisa científica com cristais. A pessoa falava com o cristal e congelava. Os cristais que foram proferidos palavras, palavras ruins, que menosprezando, eles tiveram uma formação. Todos os outros que tiveram palavras de afirmações, palavras que empoderavam, palavras bonitas, palavras prósperas, eles viraram lindos cristais. Parece brincadeira. Talvez você não acredite. Pode pesquisar. Tem isso, tem no próprio no YouTube tem esse documentário. Normalmente é o poder da água. Poder da água. É o poder da água. Poder da água e por conta de quê? Das palavras. Porque quando pegava a mesma água que congelava sem falar nada, ela não virava cristais. Ô, Givaldo, normalmente para essas mães que têm esse hábito, eu peço que elas leiam o livro O Poder da Língua. É uma leitura simples, básica e muda. Rapidinho a pessoa dá uma virada. O Poder da Língua. É muito bom. Para quem quer bibliografia, quiser anotar a indicação de livro, tem um outro livro também, da Joyce Hellman, que é Eu e Minha Boca Grande. Gente, esse livro é fabuloso. Porque Eu e Minha Boca Grande, justamente, ele está falando de tudo que você profere. De tudo que sai da boca. Então, tem uma passagem, eu não vou lembrar exatamente a passagem bíblica, mas ele fala, não é o que entra pela sua boca que contamina você, mas é o que sai pela sua boca. Eu não vou lembrar exatamente qual é a passagem bíblica, mas eu lembro dessa analogia.
Não é o que entra pela sua boca que vai lhe contaminar, e sim o que sai. E sai. Então, quando você quiser, se você quiser ponderar alguém, você fale todo dia. Todo dia você fale que ele é capaz, que ele é inteligente, que ele é próspero. Todo dia fale isso. Mas se você quiser também matar alguém, todo dia você profira uma palavra negativa. Aquela pessoa vai morrer aos pouquinhos, porque você vai toda hora falar. E principalmente, um pai, uma mãe, que para aquela criança é um significado absurdo. Para aquela criança, ela é uma pessoa mais íntima. Não tem ninguém mais íntima do que um pai, do que uma mãe. Então, quando um pai ou uma mãe fala isso para a criança, então, a profetização, profetize na vida dos seus filhos, sabe? Meu filho vai sair, que Deus abençoe, que Deus lhe acompanhe, que tenha uma vida próspera. Eu já prevejo você no trabalho, numa profissão, numa empresa, sabe? Dono de uma empresa. Coisas boas para o seu filho. Então é isso que a gente tem que fazer. Gente, a gente vai chegando aqui ao final. Obviamente que a Cleide ainda vai falar. E eu espero que tenha sido válido para você. Válido todo esse conteúdo que a gente tirou aqui. A gente tirou esse conteúdo do livro Educar, Amar e Dar Limites. E a gente vai estar aqui falando mais. E assim, vocês podem fazer perguntas. Aproveita esse momento aqui. A gente está aqui. Aproveita essa mulher fabulosa que está aqui na nossa frente. Esse conhecimento imensurável que ela tem de família. Tá? Fala teu Instagram aí, para quem não lhe segue ainda, seguir. O meu Instagram é Cleide Coach. Todos os dias eu posto nos stories, todos os dias, às 7 da manhã e às 19 horas. São conteúdos, às vezes simples, mas que na maioria das vezes faz muita diferença. Faz muita diferença. Você pai, você mãe, que você estiver precisando realmente de uma ajuda, precisando realmente de uma palavra, de uma pessoa que tem um conhecimento a mais. Pode me chamar no direct. Então, muitas pessoas, muitas famílias estão com muitas dúvidas, não estão sabendo lidar com diversas situações. Me chama no direct, que pode ter certeza que com muito amor, o que eu puder ajudar, eu ajudo. O que eu puder fazer, eu faço para ajudar cada um que esteja necessitando. E o que você indica? Será que um processo de coach é indicado para uma mãe, para um pai, Cleide, para cuidar dos filhos? Extrema importância. É de uma extrema importância. Não tem nada mais valioso nesse mundo do que a nossa família, os nossos filhos, e você viver em um lar com harmonia e com paz. Não tem. Qual o preço? Eu te pergunto, qual o preço que isso vale? Se você não está conseguindo lidar, se você está em um lar que você não está tendo paz, harmonia, tem alguma disfunção. Existe alguma disfunção, não é normal. Você pode ver os vizinhos ou em outros casos da família. É comum, mas não é normal. Até quando você vai se submeter a isso? Você vai querer pagar o preço? Vai esperar quando? Procura ajuda, existe muito profissional bom. A Cleide está aqui, pode chamar, me chama lá no direct e manda uma mensagem que com muito amor eu irei ajudar. A minha entrega, é sempre extraordinária. Procuro, faço tudo para dar o meu melhor, sempre. Eu me despeço com vocês aqui e quero que deixe, assim, eu quero deixar uma última mensagem para vocês. Amem os filhos de vocês. Cuide dos filhos de vocês. E saiba que amanhã, talvez você possa querer voltar no tempo. Voltar no tempo para dar um abraço, para dar um beijo, mas talvez seja tarde. Talvez você não esteja aqui, ou talvez o seu filho não esteja aqui. Então, faça tudo o que você puder fazer pelo seu filho hoje. Não deixe para amanhã, não. Faça hoje. Ame. Procure realmente se cuidar, procure realmente procurar ver o que precisa.
Eu lembro, volto a dizer, eu muitas vezes errei, porque eu não tinha inteligência emocional. Hoje, nos meus processos de coach, eu me debato com pais também e com mães que passam situações como essa. E aí eu entendo. Eu entendo que aí é que eu me esforço mais ainda para trabalhar na vida dessas pessoas, para ajudar essas pessoas a não passar pelo que eu passei. Givaldo, uma regra básica que eu costumo passar muito para as mães. Eu peço para elas, em casa, com calma, pesquisar e fazer uma análise sobre a diferença em educar e criar. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa. Gente, não é. São coisas completamente diferentes. Aí eu peço que, com calma, pesquisem, leiam, reflitam, façam análise. A diferença entre educar e criar. Gente, Cleide, faça suas considerações finais. Vamos tirar um print aqui. Gente, eu vou pedir para vocês. Eu vou postar isso aqui no meu Instagram. Eu queria que vocês passassem lá. Passassem lá para deixar um comentário. Um comentário que como é que foi? Qual foi os ensinamentos que vocês tiveram? O que foi realmente produtivo? E, se possível, deixe sugestões, que a gente vai estar fazendo aqui mais lives. E eu quero que vocês também deixem sugestões, deixem tópicos que vocês queiram falar. Então, vamos tirar nosso print aqui. Deixa eu... Peraí, chega, ajeitar aqui para tirar o print. Afastar, tentar afastar aqui, que eu fiquei muito perto, não está afastando. Show. Tira aí, pessoal, também um print aí. Quem tira um print aí? Já tirei um print aqui, viu? Gratidão, meu amigo. Muito obrigada pelo convite. Gratidão a todos os amigos que compareceram. Até o nosso treinador. Treinador, né? Marcelo Brilhante. Marcelo Brilhante. Saudades, professor, da sua voz, do seu carinho, de toda a sua entrega. Muita gratidão a todos. Meus amigos, boa noite. A todos que participaram. Muita gratidão. Desejo a vocês um sucesso extraordinário para todos. Uma vida com muita paz, muita prosperidade e muita alegria. Gente, estamos aqui à disposição de vocês, tá? Nos procurem, estamos aqui. Não esqueçam de comentar na foto, eu vou postar agora mesmo, assim que terminar aqui. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e uma excelente noite para todos.